Estamos de volta com a SPM no ar. Eu sou o Guilherme Paiva. E eu sou o Vinícius Luque. Não se esqueça que você pode continuar mandando as mensagens pelo chat aqui do YouTube, viu, pessoal? Bom, em 2025, o Brasil bateu um recorde no registro de casos de feminicídio. A violência de gênero, ela cresceu, segundo o mapa da insegurança divulgada aqui em São Paulo. E também pela Secretaria de Segurança Pública. Uma média de 4 mulheres são mortas todos os dias e foram mais de 1.400 vítimas só no ano passado. Informações do Ministério de Justiça e de Segurança Pública mostram que também houve um aumento nas tentativas de feminicídio. Entre janeiro e setembro desse ano, mais de 2.000 mulheres sofreram tentativas de assassinato apenas pelo fato de serem mulher. E para entendermos melhor a fundo essa dimensão da violência, a repórter Sofia Florentino foi para as ruas em busca de relatos marcantes sobre essa temática. Muitas mulheres entram em contato comigo, brasileiras, porque sabem que eu já fiquei nessa casa e elas perguntam como foi, porque com elas também foi estranho. Júlia foi realizar o sonho do intercâmbio nos Estados Unidos aos 17 anos de idade. Alugou um quarto em uma casa com uma mulher solteira, mas quando chegou no destino, vivia com um casal. Ele sempre era muito toque, assim, comigo, de tipo, ele nunca pedia, tipo, ai, dá licença pra mim, por favor, pra pegar um copo. Ele colocava a mão na minha cintura, e aí ele fazia umas piadinhas que não tinham graças, de tipo, que queria que eu fizesse striptease pra ele. Até que chegou, assim, num ponto que a mulher falou que ia ter que viajar pro Havaí pra ver a mãe dela, e aí eu ia ter que ficar sozinha com um homem. Aí eu falei, não dá, não vai dar, então eu saí de lá. As Nações Unidas definem a violência contra as mulheres como qualquer ato de violência de gênero que resulte ou possa resultar em danos ou sofrimentos físicos, sexuais ou mentais para as mulheres. Estão previstos 5 tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher à Lei Maria da Penha: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. O sistema judiciário brasileiro, como qualquer outro aspecto do Estado brasileiro, ele é o espelho, né, da sociedade brasileira que se formou numa cultura patriarcal, como outras sociedades, né? A maior parte das civilizações hoje no mundo são baseadas numa cultura patriarcal. Denise Abad é Procuradora-Geral da República e professora de pós-graduação em Direito. Para ela, o Brasil é um país violento e que discrimina. Que existe, no fundo, uma omissão das instituições de uma forma geral e do Estado que permitem que exista essa discriminação, que permitem que exista essa violência. Então, a sociedade, de uma forma geral, e o próprio Estado, ele tem que ter instrumentos para tentar combater essa discriminação que é institucionalizada. Por quê? Porque enquanto existir essa omissão, a discriminação vai persistir e a violência vai persistir. O assédio e o constrangimento já viraram parte da rotina das brasileiras. Em 2025, 37,5% da população feminina já sofreu violência. Dados do Mapa Nacional de Violência de Gênero apontam que, no primeiro semestre de 2025, foram registrados 718 feminicídios no país. O levantamento também aponta registros de 34 mil estupros contra mulheres de janeiro a junho, uma média de 187 por dia. Violência obstétrica é qualquer tipo de abuso ou maus-tratos durante a gestação, parto ou pós-parto. Isso inclui violência física, verbal, sexual ou psicológica. Isso também inclui negligência ou qualquer tipo de operação desnecessária ou sem consentimento. O levantamento Nascer no Brasil 2, da Fundação Oswaldo Cruz, aponta que 2/3 das 24 mil mulheres entrevistadas já sofreram algum tipo de violência obstétrica. Os toques vaginais indesejados são os mais comuns, 46% dos casos. Em seguida, vem a negligência, com 31% dos casos. Em próximo lugar, vem o abuso psicológico, com 22% dos casos. A psicóloga Soraya Paiva já trabalhou com gestantes em situação de risco. Então, a violência obstétrica, ela é uma violência institucional, ela acompanha todo o ciclo gravídico puerperal da mulher, que começa lá no pré-natal, até lá na frente, no puerpério, quando ela já está com o bebê no colo, não sabe o que fazer naquela situação, não sabe como lidar, não tem apoio. Tudo isso é violência. É que quando a gente usa a palavra violência, a gente acaba focando ali no trabalho de parto, que é onde é mais comum que aconteça e de uma forma mais forte. Jamile Amaranta teve sua filha em 2022, em um hospital público de São Paulo.
seu parto foi acompanhado apenas por internos e, quando uma médica responsável avisou que ela precisava de uma cesárea, já era tarde demais. Eu cheguei só com 8 centímetros de dilatação e aí eu já fui pra sala de cirurgia pra gente ter o parto normal. Só que, tipo, eles não se atentaram nos meus centímetros. E aí, diversas vezes eu pedia pra eles aplicarem anestesia, mas eles se negavam. No fim, ela nasceu bem, aí eu tive que fazer, acho que foram 14 pontos. 7 pontos de um lado, 7 pontos do outro, porque ela desceu me rasgando toda. Porque como já tinha passado do horário dela nascer, ela nasceu seca, ela não nasceu com o líquido. Ela foi totalmente me rasgando. Ele fez os pontos, porém, quando a médica chegou, ele teve que refazer todos os pontos. Então, ele teve que tirar todos os pontos e refazer, sem anestesia, sem nada. E aí, ela falou que era assim mesmo, que era o processo, que ele tava lá pra aprender. A humilhação, o descuido e a dor extrema agora são parte desse dia que deveria ser tão especial. O trabalho de parto, que durou cerca de 13 horas, mudou a sua relação com a maternidade. Porque eu não queria ter mais nenhum filho, eu fiquei totalmente traumatizada, não queria mais nem falar sobre meu parto, nem sobre o meu filho. Qualquer denúncia pode ser feita no hospital ou serviço de saúde em que a paciente foi atendida, na Secretaria de Saúde responsável pelo estabelecimento e no Conselho Regional de Medicina, o CRM, ou Conselho Regional de Enfermagem, o COREN. Para atendimento telefônico, ligue para 180. A Central de Atendimento para a Mulher. Bom, fica uma pergunta. O que motiva tudo isso? E por que será que esses números estão crescendo tanto? Para responder essas perguntas, a jornalista Bianca de Matos está aqui no estúdio para a gente ter uma outra entrevista. E a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre o papel das redes sociais no aumento de violência desses casos envolvendo feminicídio e a mulher. Bom dia, Bianca. Bom dia, Gui. Bom dia, Vinícius. Para nos ajudar a compreender como esse cenário afeta o país e quais caminhos são possíveis, eu converso agora com Bárbara Libório, ex-diretora do Instituto Asmina e criadora de ferramentas como Elas no Congresso e o Monitor A. Bárbara, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Bianca, é uma honra. Bom, agora vamos para a primeira pergunta. Bárbara, o que os dados que a gente viu na reportagem revelam sobre o momento que o Brasil vive em relação à violência contra a mulher? Eu acho que o que esses dados revelam, principalmente, é que a gente tem falhado com essas mulheres, né? Quando a gente pensa no feminicídio, a gente está pensando na última etapa, de fato, de um crime, né? Então, esse Estado já falhou com essa mulher durante muito tempo, né? Porque a violência não começa no assassinato, né? A violência, muitas vezes, ela não começa nem de maneira física. Então, por que essas mulheres não estão recebendo acolhimento? Por que elas não estão se sentindo seguras para denunciar, né? Então, acho que a gente tem um Estado que ele é omisso em prevenir a violência contra a mulher e ele só vai pensar nesses crimes, de fato, quando eles acontecem, já estão consumados de uma maneira muito punitivista, né? Que é pensar apenas em punir o agressor, mas não em prevenir que esse crime aconteça. Então, sempre que eu vejo esses dados crescendo, eu vejo que, na verdade, a gente tem cada vez mais falhado, né? Quando a gente fala de políticas públicas para salvar a vida dessas mulheres. E de que maneira você acredita que as redes sociais têm contribuído para a propagação de discursos misóginos e a normalização de violência contra a mulher? Eu acho que é exatamente isso, né? Como a gente estava falando, o feminicídio, o assassinato, ele é a última etapa de um ciclo de violência, né? Então, ele é o último ato de um ciclo de misoginia. E a misoginia, ela está no nosso dia a dia em vários lugares, e inclusive nas redes sociais e na internet, né? Então, quando a gente fala de discurso, a gente está falando de algo que tem muito poder. E o que a gente vê, né, nas plataformas de redes sociais, principalmente, são os algoritmos privilegiando discursos que são misóginos, né? A gente teve recentemente o caso de um influenciador conhecido, né? Se a gente pode chamar de influenciador, mas conhecido por disseminar discursos misóginos, agora envolvido num crime de violência contra a mulher. Então, quando a gente fala de palavras, quando a gente fala de discurso, esse discurso nunca vai parar aí, né? Ele é o começo de um ciclo de violência que pode terminar no feminicídio. E se a gente tem plataformas de redes sociais, algoritmos que privilegiam esses conteúdos, porque eles dão clique, porque eles dão dinheiro, a gente tem essa ideia sendo disseminada cada vez mais na sociedade. Então, a gente tem homens que acham que é normal ser misógino, que acham que esse é o comum, e a gente vê mulheres que também não conseguem fazer essas denúncias, muitas vezes são alvos de misoginia nas próprias plataformas,
fazem essa denúncia e muitas vezes não conseguem também receber ajuda, né? Então a gente tem um algoritmo que privilegia a violência e que deixa essas mulheres na mão quando elas precisam de ajuda, né? Então, dessa maneira, a gente vê esse ciclo de violência seguindo, começa com um tweet, começa com uma postagem, vai para um discurso ali presencial, né, para uma violência, como a gente viu, né, na própria reportagem, os vários tipos de violência contra a mulher que são possíveis, e esse ciclo vai terminar no feminicídio, num número que só cresce, né? Então, eu acho que a gente vê que a gente não está conseguindo dar conta desse ciclo de violência. E na prática, como a desinformação impacta e contribui para manter e até agravar esses ciclos de violência contra a mulher? Eu acho que a desinformação, ela pode ser uma maneira de violência contra a mulher, né? Principalmente quando a gente está falando, por exemplo, de mulheres que têm uma carreira política, né? Então, é muito comum que a gente veja a desinformação como uma estratégia de minimizar mulheres, de colocá-las sempre num lugar de pouca inteligência intelectual. Quando a gente fala de interseccionalidade ainda, de raça e gênero, colocar essas mulheres num lugar de desumanização, de subalternização. Então, é um ciclo de desinformação que também mantém, né, para a sociedade essa imagem de que essa mulher ela tem que estar numa caixinha, de que ela não pode ocupar certos lugares, de que ela tem que ter determinado comportamento, e isso só contribui para esse ciclo de violência, né? Para que essa mulher seja assediada, seja violentada, seja assassinada, e depois que a gente só vai pensar nesse agressor e nesse crime também lá no final, né? A gente faz muito pouco para prevenir a misoginia na internet, para prevenir os ciclos de desinformação e para prevenir a violência contra a mulher no geral, né? E como os algoritmos das plataformas digitais contribuem para a amplificação de conteúdos que reforçam estereótipos de violência de gênero? Acho que a gente tem que pensar que os algoritmos, né, eles estão dentro de plataformas que, enfim, são empresas privadas e que têm como único objetivo final o lucro, né? O algoritmo, ele não está pensando no que é bom para a sociedade. Ele pensa no que vai performar melhor, né? E se o que performa melhor é violento, é agressivo, a gente vê que isso continua sendo disseminado e muitas vezes impulsionado pelo algoritmo, né? Então, a gente vê essas ferramentas tecnológicas, na verdade, sendo usadas para facilitar e aumentar esse ciclo de violência contra a mulher, né? E não para combatê-los, né? Então, por isso que a gente fala tanto também que as plataformas precisam ser reguladas, né? Que a gente precisa pensar em ter um ambiente digital que seja mais saudável e mais seguro para as mulheres, né? Porque quando a gente está falando, por exemplo, de mulheres na política, essas mulheres muitas vezes se ausentam desses espaços, então elas precisam sair das redes sociais para conseguir, por exemplo, fazer o seu trabalho. E, né, isso também é uma violência, é um silenciamento, né? Silenciar essas mulheres nas plataformas também é uma violência, né? Bárbara, muito obrigada pela conversa e pelo trabalho essencial que você faz. Obrigada, Bianca. Que bom que vocês trouxeram essa pauta tão importante aqui. Obrigada. Muito obrigada. Em uma cidade marcada pela desigualdade crescente, o acolhimento para quem vive nas calçadas de São Paulo muitas vezes vem de projetos sociais. Um deles é liderado pelo padre Júlio Lancelotti. O repórter Renan Pagani traz mais detalhes. Bom dia, Renan. O que você pode contar para a gente sobre esse projeto social? Bom dia, Vinícius. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os nossos telespectadores. A gente está aqui no bairro da Luz, mais precisamente na rua de Djalma Dutra, para falar justamente dessa instituição que está tão pouco movimentada. Como você bem falou, Vinícius, ela é sim liderada pelo padre Júlio Lancelotti e o nome dela é a Pastoral Nacional do Povo da Rua. Ela tem como objetivo justamente acolher e ainda faz parcerias com outras instituições, como, por exemplo, o SUS, para que a população de rua tenha uma qualidade de vida muito melhor. Para vocês terem uma ideia de quão desigual é a nossa cidade, a nossa capital São Paulo, há cerca de 100 mil moradores em situação de rua, segundo os dados da Agência Nacional, né, a Agência Brasil. Então, essa instituição aqui, ela tem sim, você dá para ver, muita instituição, muita doação, é uma instituição muito séria e algo que sim vai contribuir muito para que cada vez mais essa população pare de ser escassa e também que a gente comece a prestar mais atenção neles, porque eles são muito ignorados pela nossa sociedade. Tá bom? Fico com vocês no estúdio. Obrigado, Renan. Bom, e nos últimos anos, o Brasil tem visto um alto crescimento do número de pessoas que vivem em situação de rua. Segundo o levantamento divulgado no início do ano pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas, esse número cresceu cerca de 25% em apenas 12 meses. E esse crescimento ele vem acompanhado de uma outra estatística. Como o Instituto Fiocruz ele fez um levantamento e revelou que a mortalidade de pessoas em situação de rua é 300 vezes maior do que da população em geral. Além disso, só no ano passado, mais de 6 mil mortes foram registradas em todo o país. E dentre os motivos, a gente tem o frio, a gente tem fome, doenças, já que essa população está mais suscetível, e também
um aumento expressivo da violência urbana. Bom, pessoal, mudando um pouco de assunto, a resistência trans é uma força que se ergueu através dos tempos no enfrentamento de anos de perseguição e violência. Mesmo com uma redução de 16% no caso de assassinatos de pessoas trans e travestis, o Brasil segue sem políticas públicas efetivas para combater esse problema. A reportagem de Ana Júlia Ponches ressalta o dia a dia desse grupo. Bianca Castiel, Neuritânia Pacheco, Amanda Eduarda, Evelyn Marceli, Jennifer Luiza, Juliane Alexandra, Alice Martins. Mulheres que tinham uma vida pela frente. Histórias, rotinas, amigos e família. Mulheres que foram assassinadas pela transfobia. Mulheres que não serão esquecidas e transformadas em mais um número na estatística. Pelo 16º ano consecutivo, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, segundo dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Apesar da queda de 16% em relação ao ano passado, o Brasil ainda lidera no ranking com um assassinato a cada 3 dias. Esse tipo de violência é causado por negligência e apagamento da existência dessa população, por crimes de ódio e preconceito, mas principalmente por agressões. A gente, enquanto população, vive o tempo inteiro em luto, num luto que a gente tem que transformar em luta, porque a gente recebe notícias de casos como esse recente que aconteceu em Belo Horizonte, de uma menina trans, até de classe média, que tinha um contexto de dignidade e tudo, mas que foi violentada num feminicídio. Hoje, já existem medidas legais voltadas para a comunidade trans, como o nome social e a lei da Constituição que proíbe a discriminação por gênero, raça e origem. As poucas leis que existem para a proteção das pessoas trans, e são poucas mesmo, pouquíssimas eu diria, elas têm muito a ver com a proteção da identidade de gênero, dizendo, olha, ela tem garantida a identidade de gênero dela, o que é até um pouco óbvio, porque se a Constituição diz que são todos iguais e tem que respeitar a dignidade, isso está nas entrelinhas, né? E também para respeito do nome social. Mas isso é pouco, principalmente porque não ampara a questão da transfobia e da violência de gênero, né? Matuza Sankofa é travesti, vinda do interior de Minas Gerais. Foi expulsa de casa aos 13 anos, quando entendeu que sua identidade de gênero não condizia com o que havia sido designada ao nascer. Isso não é uma exclusividade minha. 90% de nós, pessoas trans, a gente é expulso entre 13 e 14 anos de idade de casa. E aí eu fui para a prostituição, eu já sabia que eu era uma travesti, mas eu não tinha coragem de me assumir travesti. Eu só me montava à noite para fazer o trabalho com a prostituição, porque eu achava que ser travesti estava fadada a trabalhar para sempre na prostituição. Hel Melo estuda sobre a violência contra pessoas trans há 4 anos. Como membro da comunidade LGBT, ele entende que a prostituição é uma das formas de violência mais frequentes e normalizadas no Brasil. Isso, uma população que consome muita pornografia da população trans, automaticamente também vai buscar no mercado de sexo essa mesma população. Então talvez seja uma maneira, não sei se é mais fácil, porque não dá para considerar a prostituição fácil nunca, mas uma maneira de conseguir um dinheiro melhor. Porque é isso, você tem a opção da prostituição que vai te pagar um pouco melhor, mas vai te oferecer mais riscos, ou de um subemprego, que vai te pagar muito mal e vai te gerar menos riscos no trabalho. Hoje, Matuza é casada e tem um filhinho, o amor da sua vida. Na Casa Chama, ONG fundada por ela, oferece a oportunidade para outras pessoas trans de um recomeço que, para ela, veio muito tarde. Às vezes você tá tendo uma confusão danada na sua cabeça que você nem sabe o que é. E quando você vê outra pessoa falando, você fala, putz, é isso. É o se identificar. É o poder mostrar que nem tudo é desgraça. Porque a gente sempre vincula a vivência trans também a esse lugar do é tudo sempre horrível. É tudo sempre difícil. É difícil. Mas quando a gente se une, ou quando a gente se identifica, ou quando a gente consegue se olhar enquanto comunidade mesmo, fica um pouco menos. Fica um pouco mais fácil. Fica um pouco mais confortável. A gente consegue vivenciar coisas que sozinhos não dá. Mas eu acho que só de eu conseguir já estar nesses locais abertamente, sabe? Por exemplo, no meu trabalho, todo mundo sabe que eu sou trans e etc.
E eu acho que isso já dá uma esperança absurda, sabe? Eu tenho várias amigas também que fazem faculdade, que não precisam estar na margem da sociedade. Obviamente a gente tem muito caminho a ser percorrido. A comunidade em si é muito violenta ainda entre si. Mas eu acho que só de eu estar aqui já fazendo isso, por exemplo, estar falando com vocês, estando viva, já é um grande avanço, né? Mas ainda a gente tem muito a melhorar. Não vão nos matar agora, porque permaneceremos vivas com as nossas mortas amontoadas em becos por todo o mundo. É muito comum a grande mídia retratar pessoas trans, travestis e drag queens mostrando sempre o auge, o ápice de suas carreiras. O que na grande maioria das vezes é ignorada é a jornada de preconceitos e de dificuldade que elas passam para garantir seu espaço de destaque na sociedade. Talvez seja difícil admitir, mas o Brasil, tantas vezes consolidado como o país do orgulho, que sempre está orgulhoso da sua diversidade, continua sempre também sem um lugar onde muitas pessoas preferem atacar aquilo que não conhecem, em vez de tentar compreender e respeitar o outro como igual. Afinal, somos todos humanos. E justamente sobre esse tratamento da mídia, eu queria voltar e perguntar para a Bárbara, que ainda está aqui com a gente no estúdio, por que tem esse tratamento tão desigual, Bárbara, na mídia? Por que a mídia brasileira trata essas figuras muitas vezes menosprezando, tratando de uma maneira desigual? Eu acho que por muito tempo a gente teve mesmo, né, essa dificuldade de encontrar espaço para tantos grupos minorizados na imprensa tradicional, principalmente, né? Mas eu acho que hoje no jornalismo a gente já vê um cenário de jornalismo independente que tem tentado fazer esse caminho reverso, né? Que tem, na verdade, dado protagonismo para essas pautas, para essas pessoas, para essas causas, né? Mas eu acho que o mais relevante mesmo, Guilherme, quando a gente fala, né, desse público, né, dessas pessoas, é realmente pensar em políticas públicas. Eu acho muito difícil a gente pensar em políticas públicas que acolham essas pessoas se essas pessoas não estiverem tomando decisões sobre políticas públicas, né? Então, quanto tempo a gente demorou, por exemplo, para ter, né, uma deputada, né, trans, como a gente tem hoje a Erika Hilton no Congresso, né? Então, imagens que o jornalismo nunca teve para mostrar porque essas pessoas não estavam lá, né? Então, hoje a gente tem, né? E eu acho que a gente precisa continuar mostrando, por exemplo, o trabalho magnífico que a Erika Hilton está fazendo, Duda Salabert, enfim, né? Todas essas grandes personalidades hoje do Congresso Nacional que têm trazido pautas tão relevantes, porque enquanto essas mulheres, né, essas pessoas não estiverem nos bancos de tomada de decisão, a gente não vai ter políticas públicas efetivas, né? E óbvio que o jornalismo tem esse papel, assim, super relevante e importante de trazer essa representatividade, né, para que justamente essas pessoas deixem de serem vistas como outros, como forasteiros, como as pessoas que não deveriam estar lá. Elas devem estar lá, precisam, e que bom que estão cada vez mais, né? Que a gente veja isso cada vez mais acontecendo. Muito obrigado, Bárbara, pelas colocações. Bom, pessoal, e continue comentando, viu? Vamos ver aqui o que algumas perguntas surgiram aqui no nosso chat. A Bruna Poli, por exemplo, falou sobre a reportagem da violência contra as mulheres. Falta punição severa aos agressores e respaldo para as mulheres que realizam as denúncias. Isso é muito verdade, né, Gui? O Estado ainda tem muito a fazer em relação a esse tema da violência contra as mulheres. Às vezes até uma omissão, né? Sim. O Paulo Giordano também comentou sobre a reportagem do Grupo das Mulheres e ele falou que a violência obstétrica é um assunto que deve ser explorado em todo o período da graduação de medicina, mas infelizmente não é a realidade, porque a gente sabe que muitas vezes esse tema nem é abordado em sala de aula. Sim. Bom, pessoal, e no próximo bloco vamos encerrar o SPM no ar, falando sobre violência racial e arte como resistência. Já voltamos. Fique com a gente e não sai daí.